E aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Pedro e eu sou vice-presidente do Inter Academy. Eu estou muito animado hoje porque a gente vai começar uma série um pouquinho diferente aqui, da sequência de materiais, de vídeos que a gente passa para vocês. A ideia é que eu traga aqui para vocês, perdão, uma parte mais prática, um vídeo bem diferente, um estilo focado mais na implementação das coisas que vocês estão aprendendo. Então, a ideia é que esse seja o primeiro vídeo de uma série de vídeos em que eu vou pegar uma base de dados específica, é, e a gente vai de importar os dados do CSV para o Pandas até no final fazer um modelo de classificação usando Machine Learning. Então, hoje vai ser o primeiro vídeo. A gente vai falar um pouquinho sobre exploração de dados e visualização de dados. Então, é isso. Eu preparei aqui algumas coisas para mostrar para vocês e eu vou estar usando meio que essa estrutura aqui. Então, galera, essa tela que eu estou mostrando aqui para vocês, não sei se vocês conhecem já, mas esse aqui é o Kaggle, que é uma das plataformas mais importantes de Machine Learning. Então, se vocês não conhecem ainda, vale muito a pena vocês darem uma olhada aqui. Eles têm, seja modelos, sejam códigos, seja competições, eles trazem muita coisa relacionada a dados e a Machine Learning. Então, foi aqui que eu peguei o exemplo que eu vou estar usando na série de aulas com vocês. Foi aqui que eu peguei o CSV que a gente vai estar usando. E é um conjunto de dados que tem como objetivo fazer uma previsão de um AVC. Então a gente tem aqui essa base de dados e ele tem 13 colunas e aproximadamente 5.000 linhas. E aqui vai trazer vários atributos relacionados a um tipo de paciente, né? E no final a gente vai ter que criar um modelo que consiga prever se esse paciente vai ter um AVC ou não. E aí o Kaggle é interessante porque ele traz aqui códigos, traz a galera mostrando o código que eles fizeram, mostra um lugar de discussão para o pessoal discutir sobre o dataset, né? E também tem a parte de competições, que também vale a pena vocês darem uma olhada. Então, aqui tem várias competições rolando e o pessoal lança e tem premiações. Então, nesse caso, é bem interessante quando a gente está falando sobre é, machine learning, né? É, eu queria agora entrar nessa parte aqui, que como a gente vai falar sobre análise e exploração de dados, é muito importante a gente falar sobre esses dois caras aqui que a gente vai estar usando hoje, que é o Pandas e o Matplotlib. São dois frameworks dos mais utilizados, que o Pandas, é claro, ele serve para manejar os dados, que vocês já conhecem, e o Matplotlib serve para fazer a visualização. Então, eu vou estar só dizendo que a minha aula está baseada em cima dessa documentação e vale muito a pena quando vocês estiverem desenvolvendo ou aprendendo, sempre voltarem aqui na documentação, é uma coisa que eu faço quando eu entro em dúvida sobre o que fazer, eu volto aqui e tento lembrar, tudo bem, o que que eu posso fazer, qual função executar, sempre está voltando à documentação. A outra coisa que eu preparei para mostrar foi esse material aqui que foi desenvolvido pelo Gabriel Scarpelin, e eu vou estar montando a aula em cima dele, então eu já estou supondo que vocês já consumiram e já têm os conteúdos que estão feitos aqui em cima dessa aula específica. E traz, não, tá uma aula excelente, gente. Eu estou usando para aprender e ela vai puxando desde a parte teórica, quando a gente fala de pô, tipos de dados estruturados e não estruturados, até a parte mais prática de pô, explicar o que é uma coluna, o que é um series, o que é um data frame, os tipos de visualização de dados que a gente pode criar. A ideia é que eu vou estar tentando colocar isso em prática em cima da base de dados voltada para AVC, que eu mostrei anteriormente. Então eu vou deixar de enrolação e vou mostrar para vocês. Esse aqui é o nosso ambiente de trabalho, né? Vou estar usando o VS Code. Aqui na esquerda, não sei se vai dar para ver, mas tem os dados e a ideia é que nesse notebook a gente vai estar fazendo o nosso trabalho. E a ideia do vídeo, como é mais prática, eu vou estar só dizendo o que eu faria se eu estivesse fazendo, que estou fazendo a análise desse CSV e quais ferramentas eu normalmente utilizo. Acho que a melhor parte disso é vocês conseguirem visualizar o que eu estou pensando e como eu faço minha tomada de decisão e quais são as ferramentas que eu uso para isso. Então, a primeira coisa que já serve um pouco de dica também é, eu uso muito o Markdown do notebook para fazer a minha organização. Então, eu venho aqui, crio uma célula em Markdown e já é,
faço as minhas organizações. Quando a gente usa o hashtag aqui, ele cria uma célula que é de markdown de título, e aí quando eu crio outra embaixo, usando, por exemplo, ao invés de um, eu crio dois, eu crio um subtítulo. Então, como aqui a gente vai tratar sobre análise exploratória, então eu crio um subtítulo de análise exploratória, e aí todas as células de código que eu fizer aqui dentro, eu vou poder minimizar e já na hora organizar para que o meu CSV, quando aumentar a quantidade de células, não fique uma bagunça completa, né? A primeira parte, e é primordial, né? Não vou nem colocar dentro de análise exploratória, é fazer a importação de biblioteca. Então, a gente vai estar usando hoje, como eu falei, o Matplotlib e o Pandas para fazer essa análise exploratória. Depois, a gente já vai e faz a leitura do CSV. Então, a gente vem aqui, o CSV já está baixado e usa a função readCSV para fazer a importação dele. Uma dica que eu tenho também é que quando a gente deixa uma variável aqui sobrando no notebook, ele vai e, e já printa ela. Então, mas vocês também podem usar, por exemplo, a função dfhead, que é a mais usada, ela printa as cinco primeiras linhas. A gente também pode, se colocar um parâmetro aqui na dfhead, pode dizer a quantidade de linhas que a gente quer. Aqui é basicamente uma estratégia, uma forma do Pandas que já está mostrando um tipo de visualização de dados, né? A gente está visualizando esses dados aqui, que, você pode visualizar eles no CSV feiaço, né? Ou você pode entrar aqui e já ver uma visualização estruturada usando o Pandas, usando o dfhead, né? Então aqui, na parte da análise exploratória, a primeira coisa que eu tenho como objetivo é entender os dados, é entender todas as colunas, é entender o que elas significam, é entender como elas estão dispostas, como os dados estão dispostos, né? A gente sabe que quando a gente for montar o nosso modelo de machine learning, ele só vai interpretar números, então já são coisas que a gente já vai levando em consideração, já vai maturando na nossa mente, que a gente provavelmente vai usar no futuro. Como a análise exploratória é a nossa primeira approach, a nossa primeira visualização dos dados, é importante que a gente trabalhe muito em coisas que a gente vai ver no futuro, vai mexer no futuro. Então a gente não vai fazer uma limpeza agora, mas a gente vai visualizar que tal coluna talvez precise de uma limpeza. Então é meio que isso. A ideia que eu estou querendo passar aqui é que tem algumas funções, como por exemplo o dfinfo, que eles nos ajudam muito quando a gente está falando de visualização de dados, ou de entendimento e visualização também. Por exemplo, se a gente der um dfinfo, a gente está pegando o data frame que eu criei aqui em cima e está jogando o info nele. O que a gente está pegando? A gente vai pegar todas as colunas, vai pegar a quantidade de valores nulos que tem nessas colunas. A gente já vê aqui também que nesse data frame ele tem 5.110 linhas e 13 colunas. No caso, 12 colunas. Fora o ID, né? E o ID do Pandas. Tem o ID do Pandas e tem o ID que está colocado, né, que vem do próprio CSV. Quando a gente dá um info, a gente consegue ver os tipos de dados de cada coluna. Então, a gente vê essa coluna ID aqui em cima, apresentada no head. E aqui embaixo a gente vê que ela é do tipo int64. Aí, gênero, a gente vê que é do tipo objeto. A gente vê que isso aqui é uma string, né? Tá male e female. Então, ele está colocado aqui como objeto. Vale muito salientar também que a gente já vai pensando, o nosso modelo de predição, ele não vai compreender objetos. Ele só vai processar valores numéricos. Então, ele vai processar floats inteiros. Então, aqui a gente também já tem que ter um pouco de pensamento crítico. E a gente vai olhando, gênero. Será que gênero tem alguma correlação com a quantidade de AVC? Cara, eu acho que tem. Isso aí também já vai entrando na área de hipótese. Mas é isso que é análise exploratória. Então a gente vai olhando e vai falar, cara, eu acho que tem alguma correlação. Então, no futuro, talvez, eu vá ter que fazer de alguma forma, que aí eu já vou dar um spoiler, mas é a codificação de variáveis categóricas, que vou ter que transformar essa variável categórica em numérica no futuro. Então, isso aqui já é uma coisa que eu estou pegando aqui da minha análise exploratória. A gente vê aqui, tem idade, hipertensão, doença, que são duas variáveis booleanas, né?
Então, são numéricas, aqui estão como inteiro, mas a real é que elas são 0 ou 1, então são booleanas. Se a pessoa já foi casada, está em yes ou no, também poderia ser booleano, mas está em yes ou não, então é objeto. Então, já pega um pouco essa distinção de, pô, as variáveis categóricas estão aqui como objetos, e as variáveis que já são numéricas estão aqui como float ou inteiro. Outra coisa muito importante quando a gente está falando das variáveis numéricas é a função de def describe. Então, a gente pega aqui a nosso data frame e joga um describe nele. O que é esse describe? Esse describe ele só trabalha em cima de variáveis numéricas. Então, o que a gente faz quando a gente executa um describe? Ele pega e faz uma contagem de todas as linhas, executa a média dos valores numéricos, faz a análise de variância, pega o valor mínimo, pega os quartis que vocês já aprenderam e pega o valor máximo. E aí a gente consegue entender um pouco melhor sobre como estão dispostos os valores, os números dessas tabelas. E aí a gente vem, ID. ID é uma variável que, de primeira, quando eu olho, eu já penso, essa variável aqui eu vou tirar, entendeu? Quando eu for fazer a minha limpeza, eu vou arrancar esse ID de fora do meu data frame. Por quê, cara? Porque esse ID não me soma nada. Esse ID, ele não vai interferir se a pessoa tem um AVC ou não. E a gente já tem o index do próprio Pandas, que é esse que está na esquerda do ID, que já vai fazer o trabalho que o ID faria para mim. E além disso, ele está ordenado. Então, esse ID, isso aqui é muito normal, você tem várias tabelas CSV. Porque, às vezes, esses pacientes eles precisam de uma identificação. Talvez seja um ID de alguma coisa que tenha a ver com a origem desse dataset. Mas, para mim, ele não faz muita diferença. Então, eu já penso que, esse ID, para mim, não muda nada. Quando a gente fala de idade, aí a gente vai entrando um pouco sobre essas aqui, já tem a ver com o perfil do paciente. São coisas que, vão interferir com toda certeza no nosso modelo. E aí a gente vê em idade. Olha a média de idade, 43 anos. A gente já está falando de algumas pessoas mais velhas, mas ainda tem uma variância alta, ou seja, tem pessoas mais novas também. A gente vê o valor mínimo, e quando olha no valor mínimo, a gente, já acende uma luzinha também. Como assim o valor mínimo é 0,08? Que idade é essa que é 0,08? E aí você já pensa também, aqui em cima o valor de idade está como float, mas todas as idades elas estão em forma de inteiro. Por que existe esse 0,08? Muito possivelmente pode até ser um erro. Então é isso que é a análise exploratória. Já estou entendendo aqui que talvez a coluna de idade talvez tenha alguns erros de grafia aqui, alguns erros de, pode ser um erro de input, erro humano mesmo. E aí eu já aceno a luzinha que, na limpeza eu vou ter que limpar com mais atenção a coluna de idade. Depois a gente entra em hipertensão e doença do coração. Aqui elas são muito parecidas porque são as duas que são 0 ou 1, como eu comentei. E aí aqui a gente tem, por exemplo, como são valores só 0 ou 1, o mínimo você espera que seja 0 e o máximo você espera que seja 1. E as duas se cumprem. Mas a gente vai ver que, olhando para o quartil 75, significa que o valor de número 75% dos dois são 0. Isso significa que mais de 75, que no mínimo 75% dos valores dessas 5 mil linhas de hipertensão e de doença do coração, eles estão zerados. Então a maioria, esmagadoramente maioria das pessoas não tem, dessa base de dados, óbvio, não tem hipertensão e nem doença do coração. Apesar de que, e a gente pode ver isso também na média. Se você faz a média de todos os valores, ele está dando quase 0. Isso significa que a esmagadora maioria dos valores é 0. Então, apesar de ter só 5 mil dados, a gente tem, desses 5 mil, poucas pessoas têm hipertensão e doença do coração. Então, isso aqui é uma análise que a gente faz usando o describe para variáveis que são booleanas, então que apresentam 0 ou 1. Isso significa que poucas pessoas dessa base vão ter hipertensão e doença do coração. A gente tem aqui, 0,5, 5% das pessoas, talvez 10% das pessoas têm hipertensão. Quando a gente fala de nível de glucose, aqui já é um pouco mais difícil de analisar, né? Mas a gente tem, uma média de 100 aqui, uma variância, queira ou não, alta, o mínimo é 55 e o máximo é 270. Então a gente pode estar até pensando aqui, talvez, em alguns outliers, porque, a média, o valor máximo, ele é mais que 2,5 vezes o valor da média. Então a gente pode, já acender a luzinha, talvez seja até tem alguns outliers aqui. Vale a pena fazer
no nível de glucose, uma análise em cima de outliers. E aí, se vocês viram o material, vocês vão ver que uma coisa muito útil quando a gente faz visualização de dados para outlier é fazer os box plots. Então, no futuro, daqui a pouco, eu vou fazer um box plot para o nível de glucose. BMI, para quem não sabe, é o nosso IMC. E ele é bem parecido com o nível de glucose. A gente também está trabalhando aqui por 3 vezes mais. O valor máximo é 3 vezes maior do que a média. Talvez possa ter também alguns outliers. E o stroke é a nossa variável alvo. Então, quando a gente fala do stroke, é se essa pessoa teve ou não um AVC. E aí também é booleano, é 0 ou 1, mas está em valor de inteiro aqui em cima, como a gente pode ver. Aí, o stroke, ele tem também alguns dados interessantes, porque o que que a gente tem aqui? A gente tem que, o stroke, ele está dando 0,04 de média, quase 5% de média. Isso significa que a maioria dos valores de stroke, de stroke são zero. O que significa que das 5.000 linhas que a gente tem, galera, a maioria esmagadora é zero. Ou seja, a gente tem poucos exemplos de pessoas, de pacientes que realmente tiveram um AVC. Como é que a gente pode confirmar isso? Uma coisa que eu gosto muito de fazer, que a gente usa aqui o DF, né? Faz referência ao stroke e roda essa função aqui, o value count. O value count, ele basicamente contabiliza todos os valores que tem em stroke. Como tem só 0 ou 1, ele vai me dar todos os valores brutos de 0 ou 1. Você vê que a soma dá 5.110, que é o número mágico de linhas que a gente já tem, né? Mas a gente vê aqui que isso aqui se comprova, né? O que eu comentei, de, tem muito mais 0 do que 1. No caso, tem só 250 linhas que representam pessoas que realmente tiveram um AVC. Isso pode ser até um ponto negativo para o nosso modelo, porque ele tem poucos exemplos, proporcionalmente falando, né? Tem poucos exemplos de pessoas que tiveram um AVC realmente. Isso pode ser um ponto negativo. Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar foi o BMI. Quando a gente fala do IMC aqui, ele está diferente de todos, né? Todos estão com 5.110, o IMC está com 4.909. Significa que, apesar de todos terem 5.110 linhas, o IMC, ele tem aproximadamente aí, né, 200 valores que estão nulos. Então, outra coisa que eu já tirei da minha análise. Já falei que, o IMC, perdão, e o nível de glucose pode ter valores outliers. Também já falei que o stroke tem pouco, o heart disease tem pouco. O ID eu posso tirar. Mas o IMC, especialmente, quando eu for fazer a limpeza, eu vou ter que levar em consideração que ele tem 200 valores que estão faltando. Na idade, a gente viu que tem alguns valores que podem estar errados, como esse 0,08. Mas no IMC, ele já reconheceu, o Pandas já reconheceu, que tem ali 200 valores que simplesmente estão nulos. Então, a gente, quando for ter que fazer a limpeza de dados, já estou alerta que vou ter que fazer um processo para lidar com esses 200 valores nulos, para trabalhar em cima deles, porque o nosso modelo não vai processar valores nulos. Bom, seguindo um pouquinho, agora que a gente já entendeu um pouquinho dos nossos dados, vou fechar aqui, você vê aquilo que eu falei do Markdown, e vou criar a parte de visualização. Apesar da gente ter uma certa visualização dessa forma que eu falei, tem algumas coisas que ficam bem mais simples de ver ou de entender quando a gente está falando quando a gente está falando de, criar gráficos. Então, uma coisa que eu achei muito legal é que a gente faz aqui a análise em cima, dos valores e tal, mas uma parte muito importante que quando a gente faz de análise exploratória, que é aquilo que eu falei sobre entender os dados que a gente tem e vai trabalhar em cima, é que a visualização ajuda muito a entender, mas a gente também tem o que eu gosto muito de fazer, que é a criação de hipóteses. Então, aqui dentro de visualização, eu vou falar criação de hipóteses. Aí, vou fazer a criação de hipóteses. Você vê que aqui eu usei 2 hashtags, né, para ficar um subtópico. Aqui 3 hashtags, porque é um subtópico menor. E eu vou criar agora um com 4 hashtags para criar hipótese 01. Hipótese 1. Vamos pensar.
o que que a gente tinha conversado anteriormente? Cara, será que a idade ela interfere no AVC? Eu vou usar agora do meu pensamento crítico, né? Então, eu vou pensar aqui, cara, será que a idade tem alguma correlação com o AVC? Vamos tentar entender o público que sofre de AVC. A gente já viu que são 250 pessoas que têm AVCs, né? 250 linhas de pessoas que tiveram AVC. Então, vamos tentar entender um pouquinho mais sobre esse perfil e como as outras variáveis interferem nele. O que a gente pode fazer aqui, que é uma coisa que me ajuda muito, é criar novas variáveis. Então, se a gente cria o DF-stroke, a gente está criando um novo data frame só com as pessoas cujo qual na coluna stroke tem os valores iguais a 1. Isso aqui é uma coisa que me ajuda muito, que a gente pode fazer comparação e entender melhor quem é esse público. Ao mesmo tempo, à medida de comparação, eu vou tentar entender o público que não sofreu com AVCs. Então a gente vai fazer essa comparação, criando essas duas variáveis. É aqui, o que é que a gente quer provar? Pô, idade interfere na chance de AVC? É uma pergunta. Vamos tentar trabalhar em cima dessa pergunta. Pô, perdão. Certo. Aí a gente vai fazer o que aqui? Pô, vamos tentar, já que idade é um valor muito grande, né? Um valor que tem uma faixa muito grande, eu acho que, olhando aqui o material do Scarpelin, uma coisa que eu acho que ia me ajudar muito é o histograma. O histograma não é um gráfico em barra, como disse o meu colega aqui. A gente vai pegar a frequência dos dados e pegar as frequências naquele intervalo. Então, a gente quer entender um pouco. O histograma é muito bom para quando a gente tem valores corridos aqui, vai de 0 a 300. No caso da nossa cidade, vai mais ou menos ali de 0 até 80 e poucos. Então, vamos tentar entender. Pô, primeiro, a gente cria uma figura usando o Matplotlib e cria um histograma. No caso, tá meio acelerado aqui, mas vamos tentar criar aqui usando o DF Stroke, e aí a gente vai trabalhar em cima do DF Stroke, mas vai trabalhar com Age, ou seja, a gente vai ver dentro das pessoas que sofreram de AVC, dentro da nossa data frame de pessoas que sofreram de AVC, vai fazer um histograma em cima da variável de idade deles. Aí aqui a gente pode é, a gente dá um plot.show para mostrar para a gente o gráfico. E, pum, rápido assim, o Matplotlib já consegue criar para a gente os histogramas, o histograma que a gente está querendo. E você vê que você pode alterar como você quiser. Então, tipo, tamanho tamanho da barra, usando o bins, né? A cor, eu posso, vir aqui e usar vermelho. Então, eu posso mexer como eu quiser, entendeu? O que é uma coisa bem positiva. A gente vê aqui, mas só de analisar o gráfico já fica muito mais fácil de olhar para gente que, são pessoas mais velhas em média que têm AVC. Porque esse aqui eu estou trabalhando de novo em cima do data frame das pessoas que sofreram de AVC e agora eu estou mostrando a idade dessas pessoas usando o histograma. E aqui fica muito simples, né, de ver que, a gente tem aqui, a partir dos 40, começa a surgir muito mais pessoas que sofreram AVC, e quando chega nos 80, tem um pico muito grande de pessoas. A gente tem também alguns casos, acho que esses quadradinhos, eles são os valores de um. Então a gente tem, aqui uma pessoa com menos de 10 anos, uma pessoa com menos de 20, mas eles são outliers dentro disso. A gente está também fazendo agora uma identificação de outlier, porque a esmagadora maioria está em 80. Olhando aqui no material do Scarpelin, a gente tem também o boxplot, tá ligado? Boxplot ajuda muito a gente a ver outliers. Então, se eu tô suspeitando aqui que em idade nem tinha suspeitado antes, mas olhando para esse gráfico agora, tô achando que ele pode ter alguns outliers. Então, eu acho que vale a pena pegar aqui e fazer um plot.boxplot. Deixa eu pegar aqui a função dos boxplot que ele usou. df.plotblocks. Caramba.
df.boxplot, a gente joga o df age, mas eu tô esquecendo, porque tem que ser dentro do df stroke. E dá um plot.show. Eu poderia usar outros atributos do... Olha só, foi exatamente o que eu falei. A gente tem, pô, todos estão dentro aqui dos quartis e todos estão dentro também do IQF, né, que é um valor extra ali. E todos estão aqui e só 2 pontos sobram. Então, cara, e esses pontos eles estão muito afastados. Então, eu acho que pô, já que já posso dizer é, que encontrei 2 outliers. Por que que a gente faz o processamento de outliers, né? No caso, eu só não vou fazer agora, vou fazer depois, quando a gente for fazer a parte de limpeza, mas os outliers eles podem atrapalhar um pouco o nosso modelo, porque eles vão atrapalhar o entendimento do modelo. E eu acho que como olhando por esse gráfico de boxplot, fica muito claro que esses 2 valores que estão aqui são outliers, e que a maioria esmagadora das pessoas que tiveram AVC, elas têm uma idade mais alta. Então, idade interfere na chance de AVC? Eu ainda não posso dizer isso. Por quê? O que acontece? Outra coisa que a gente também tem tem que tomar muito cuidado na parte de estatística, é a seguinte. Legal, olhando esse gráfico, é muito fácil você dizer, pô, pessoas mais velhas em média têm mais AVC. E é muito fácil você dizer isso. Só que talvez os dados possam estar te enganando. Porque imagina, tudo bem, legal que, pô, aqui nesse gráfico, pessoas com mais de 40, pô, o número de AVC aumenta muito. Mas, imagina que, pô, os seus dados estão enviesados, seus dados são desproporcionais. Imagina que os dados do conjunto geral, a maioria das pessoas tem mais de 40 anos. Então, seria normal você dizer que, pô, se a maioria das pessoas nos dados totais tiverem mais de 40 anos, em média, vai ter mais pessoas com mais de 40 anos que têm AVC, porque tem mais pessoas com mais de 40 anos. Então, a questão não é só você, pô, ver o dado dentro do stroke e dizer, pô, mais pessoas têm AVC, são mais velhas. Então, logo, pessoas mais velhas têm mais AVC. Não, porque você tem que olhar também, e a gente pode fazer isso a partir da geração de um histograma, a gente pode, pô, gerar aqui dentro do histograma, só que eu vou querer, na real, trabalhar em cima do DF normal. Vamos ver qual é o padrão de idade das pessoas. Porque aí, se esse padrão de idade for uniforme tipo, tiver equilibrada a quantidade de pessoas de todas as idades, e só as pessoas com mais idade estão tendo AVC, então aí sim eu posso afirmar que minha hipótese aqui está verdadeira. Pessoas com mais idade têm mais AVC. Quando a gente plota o gráfico, fica muito claro de ver também, né, que, pô, tá bem dividido. Então você tem muita gente, claro que tem, pô, aqui, pessoas entre 40 e 60 anos tem um pouco mais, mas não é significativamente maior do que pessoas com menos de 20. Ou seja, a quantidade dentro dos nossos dados, na idade, não está enviesada. Isso significa que a quantidade de pessoas de todas as idades está, de certa forma, um pouco equilibrado. Só que só as pessoas mais idosas estão tendo mais AVC. Isso significa que, pô, aqui a gente pode olhar e bater o martelo. Pessoas mais velhas tem mais AVC dentro desse conjunto de dados. Então, a nossa hipótese você pode bater o martelo e dizer, pô, essa hipótese está verdadeira. E aqui a gente termina o nosso trabalho. Então, a gente, pô, já fez uma hipótese, já fez uma visualização, já conseguiu, pô, tirar insights dentro dos nossos dados. Está sendo muito positivo. Eu gosto muito de fazer hipóteses por isso, porque elas às vezes dão ideias e entendimentos que a gente não esperava ter dos nossos dados. Encontra coisas que a gente também não esperava ver. Eu vou estar seguindo aqui e vou estar fazendo mais uma hipótese. Então, de novo, eu estou usando o Markdown para fazer a divisão. Você vê que fica bem organizado. Ó. Hipótese 1 e 2 eu posso só fechar. E voltando um pouco na parte de análise exploratória, quais eram as outras coisas que a gente tinha comentado? O que eu acho que vale muito a pena, e de novo, eu estou usando aqui do meu pensamento crítico, quando a gente fala de hipertensão e de doença do coração, eu imagino que talvez as pessoas que tenham hipertensão e talvez doenças do coração possam ter mais AVC. E isso é só um chute meu.
Então, de novo, é uma hipótese. Eu vou olhar e vou falar, pô, pessoas com doença do coração e hipertensão têm mais AVC. Legal, vamos trabalhar em cima dessa hipótese agora. Vamos pensar. De novo, a primeira coisa que eu crio é um DF Hypertension, que aqui eu vou acumular todas as pessoas que têm hipertensão. Legal. Eu vou fazer cada um em cima. Ó, agora já estamos em 5 hashtags. Hypertension. Para fazer a divisão certinha. Legal, cria aqui o data frame de pessoas com hipertensão. Aí a gente vem, vamos criar uma figura para entender não idade, mas quantas das pessoas com hipertensão sofreram de AVC. Oh, perdão. Ó, isso aqui é o que acontece quando a gente printa sem usar o plot.show. Legal. Isso aqui não conta nada pra gente, né? Inclusive, é um péssimo gráfico de se fazer. E eu criei ele intencionalmente. Posso estar no maior migué da história agora, né? Mas enfim, eu criei ele intencionalmente porque esse gráfico não me conta muita coisa, né? Ele, pô, tá difícil de visualizar. E às vezes isso é normal, tipo, às vezes o gráfico não é a melhor forma de visualizar os dados. Mas se eu der, por exemplo, aqui, pô, ao invés de criar um plot, eu posso, pô, pego o hypertension e jogo a função value counts. Se vocês não conhecem a função value counts, ela é uma mão na roda absurda, porque ela pega todos os valores brutos e me mostra. Então, quantas pessoas que eu tenho que têm hipertensão? Aproximadamente aqui, fazendo a soma, 500. 500 pessoas com hipertensão no meu grupo de 5.000. Então, 10% aproximadamente tem hipertensão. Dessas pessoas, desses 500 que têm hipertensão, 66 sofreram de AVC. Outra coisa que eu posso fazer dentro do Value Counts é fazer a normalização. Então, aqui eu vou estar, ao invés de estar recebendo os valores brutos, eu vou estar recebendo os valores em porcentagem. Por que que isso me ajuda, né? Cara, legal. Legal que, pô, se você for olhar, falar, pô, 13% não é tanta coisa, né? Pessoas com hipertensão não tem tanto AVC assim. Mas, de novo, uma coisa essencial é você sempre estar batendo isso com o DF normal. Então, você vai vir aqui no DF normal, vai olhar a variável, a column stroke e vai rodar um value counts. Então, legal. Legal que se a pessoa tem hipertensão, a chance dela é 13%, em média 13% sofre de AVC. Mas olhando para o público geral, né? Na real, eu não quero nem olhar para o público geral. Eu vou querer fazer diferente. Eu vou querer olhar para o público que não tem hipertensão. Então, é, das pessoas que não têm hipertensão, eu vou trabalhar aqui em cima delas. Ok, eu criei um data frame aqui, DF no hypertension, ou seja, um data frame só com pessoas que não têm hipertensão, ou seja, que o valor hipertensão é igual a zero. Então eu venho aqui, olho a coluna stroke do data frame das pessoas que não têm hipertensão e rodo o value counts normalizado. Quantos por cento dessas pessoas tem? E olha que impressionante, né? Você olha 13 e acha que é pouco, mas aí quando você olha para as pessoas que não têm hipertensão, 4%. 4% sofrem de AVC. E do público de pessoas que têm hipertensão, 13% sofrem de AVC. Ou seja, a gente pode olhar aqui e vai falar, pô, em média, pessoas com hipertensão sofrem 3 vezes mais AVC do que pessoas que não têm hipertensão. Então, pô, ó, isso aqui que é análise. E eu não necessariamente precisei criar um gráfico para isso, mas o Pandas com essa função de value counts já me deu essa visualização dos dados, entendeu?
Então, vamos tentar entender agora o outro perfil que a gente tinha conversado. Aqui são 5 asteriscos. 5 asteriscos. Doenças do coração. Legal, vamos criar agora de novo. DF Heart Disease. Pessoas onde o... Só que agora eu vou criar também já os dois, né? Já que a gente vai fazer a mesma comparação que a gente fez, vamos criar os dois data frames. Cria o DF, faz a mesma coisa, value count, normaliza. E normaliza de novo. A gente vai ter aqui... calma. Deixa eu ver se eu dou uma embelezada aqui nesse... Tá, eu tô fazendo cagada. Tô pensando demais. Vamos aqui mesmo. Quando a gente olha aqui, ó, quantidade de pessoas que têm doença do coração e sofreram AVC, 17%. Quantidade de pessoas que não têm doença do coração e sofreram com AVC, 4%. Isso é um aumento de 4 vezes se você tem doença do coração. Então, galera, eu quero só que vocês peguem, o mais importante de vocês pegarem aqui é vocês entenderem que, pô, sempre tem que estar tendo que comparar o dado menor, mas só olhar o grupo menor. Então, eu criei aqui o grupo de pessoas com doença do coração. Olhei as pessoas com doença do coração e falei, cara, 17%. Só que eu sempre tenho que comparar com o grupo maior que ele está inserido, ou comparar com outro grupo. Então, legal. Não, uma afirmação, ela não vai ser suficiente, uma hipótese não vai ser suficiente para ser completa quando você só dá uma informação. Você tem que dar a informação e comparar isso com outro grupo, porque aí você pode bater e falar que é verdadeiro. Então, agora a gente olhou hipertensão, olhou doença do coração, viu que pô, teve um aumento de 3 e de 4 vezes. Vamos ver os dois juntos, né? Os dois. A gente entra aqui. DF, Heart Disease. Às vezes a IA atrapalha mais que ajuda. And Hypertension. Então você cria aqui, olha só, olha como essa função já fica um pouco mais complexa, né? Um data frame no qual a doença Heart Disease do mesmo data frame é igual a 1 e a coluna Hypertension do mesmo data frame é igual a 1. Ou seja, esse público aqui de pessoas, ele vai ter as pessoas que têm hipertensão e que têm doença no coração. Vamos ver como é que se comporta. Você pega o stroke de pessoas com heart disease e com hipertensão, só que eu também esqueci aqui de criar o outro grupo, né, para bater. DF, no heart disease and hypertension, ou seja, zerado nos dois. E aqui eu vou criar, não sei se dá para olhar porque ficou meio grande, mas você roda o value count com o valor normalizado, ou seja, a gente vai estar vendo as porcentagens nos dois. Vamos ver como é que eles se saem. Se você tem hipertensão e doença do coração, a porcentagem de pessoas é 20%. 20% desse grupo sofre com doença no coração e hipertensão, sofrem AVC. Se você não tem hipertensão nem doença do coração, 3% de vocês tem a chance de ter um AVC. Ou seja, a gente já achou aqui uma correlação fortíssima. Se atenta aqui, já achou uma correlação forte, entendeu? Então, a gente, pô, tá vendo aqui, tá entendendo que, pô, o público de pessoas que tem hipertensão, tem doença do coração, a chance deles terem um AVC é muito mais alta. Então, hipótese número 2, pô, também foi um acerto. Também já acertamos aqui. Eu vou fugir um pouco agora da criação de hipóteses e dentro da área de visualização eu vou trabalhar agora com o que a gente conversou de outlier, né?
Eu sei que eu já criei aqui um boxplot, já falei sobre outliers quando a gente falou das idades, mas eu vou trazer o exemplo em cima do IMC. O IMC, galera, foi o que eu comentei que, pô, eu achei que poderia ter um outlier, porque o valor máximo, ele é mais de 3 vezes maior do que a média. Então, eu achei isso aqui um pouquinho estranho. Mas como é que eu posso, pô, ver se, pô, eu só tô brisando, se eu, é, existe mesmo alguma coisa? Análise, análise de, análise em BMI. Eu fico só fico agoniado com esse negócio aqui. Pronto, agora tá bonitinho. Você vem aqui, vai entrar no DF, vai entrar na parte é, BMI, que é o que a gente está atrás, vai rodar um. Na real, é que eu tô. Peraí. BMI, como a gente sabe, tem vários valores não nulos, mas isso não vai atrapalhar quando a gente está falando de. Certo, mas eu não quero olhar o DF stroke, eu quero olhar o DF com o BMI. Será que tem plot? Não era bem o que eu estava esperando, né? Não era bem, não era bem o que eu estava esperando. Eu devo ter errado alguma coisa, aí eu venho aqui, dou uma olhada, 10. Ou eu venho aqui, ó, por exemplo, entro aqui em Matplotlib, plot types, legal. Vamos procurar o que a gente quer fazer, que é o boxplot. Boxplot, vou ver o boxplot. Já mostra aqui exemplo de código, legal. Você vem, seta um limite, olha só que interessante. Ponto boxplot d, que são os dados. Oh, perdão, vamos lá para o NumPy. O NumPy, galera, todas essas bibliotecas usam o NumPy por trás. Então, é bem importante você entender para que serve e o que é o NumPy. Ó, esses aqui são os dados. Positions 2 em 3, legal. Legal, vamos tentar criar o nosso boxplot. Então, tá, já entendi qual foi o meu erro, então. Era para estar rolando. Eu acho que os valores nulos estão atrapalhando. Então, uma coisa que a gente pode fazer também é pegar aqui, é, eu acho que pô, tá com valor nulo. Então, BMI no null. Recebe not null, cria o boxplot com BMI, vamos ver se era o problema são os valores nulos. Eita. Ponto show, para não ficar esse negócio feio. Era isso, galera. Ó, os valores nulos não estavam permitindo a gente criar um boxplot. Então, quando a gente lembra sempre que você criar um boxplot, você vai lá e dá um not null para que ele consiga criar essa imagem. Aí ele criou aqui o boxplot que a gente estava querendo ver. Pô, é exatamente o que eu falei. Ó, aquele valor que quase chega a 100, que é o valor máximo do BMI, que esse aqui é o 97, ele está exatamente aqui. A gente vê que, pô, só tem dois valores que estão acima de 80, por exemplo. Então, se a gente for desenhar uma linha aqui, ele vai estar exatamente cortando esses dois valores. Talvez no futuro faça sentido a gente analisar que tem esses outliers. Então, pô, dizer, esses dois valores apenas acima de 80. Então a gente já deixa isso aqui anotado, cara, que depois a gente vai ver e conseguir fazer uma análise melhor em cima disso quando a gente for fazer a limpeza. Por quê? Porque esses valores de outliers vão atrapalhar o desenvolvimento do nosso modelo. Mas é sempre importante a gente estar entendendo o que pode atrapalhar ou não e fazendo uma análise crítica em cima, né? Não é só cortar tudo que está fora do boxplot e pronto, né? Vamos tentar entender um pouco melhor os nossos dados. Eu acho que, tipo, era basicamente isso que eu estava querendo mostrar. Eu acho que já deu para dar um entendimento bem legal
dos tipos de dados que a gente tem aqui, né? A gente poderia fazer mais, podia trabalhar em cima do nível de glucose, podia fazer até tentar uma correlação aqui com o casamento, com o tipo de trabalho, mas eu não vou me estender tanto nesse vídeo. Eu acho que deu para mostrar a ideia de como você faz uma análise. Você vem, pega, cria uma hipótese, testa essa hipótese, verdadeira, falsa. Assim, mesmo que seja chato, às vezes a gente pensa, mas pô, a gente vai entrando nos dados e vai entendendo as correlações, vai entendendo como as coisas funcionam, e aí depois a gente pode acabar até pegando, tendo algumas ideias, tendo algumas coisas que a gente não tinha pensado anteriormente, que às vezes podem ser, pô, o fator que muda tudo no nosso modelo. Então, é sempre importante estar fazendo uma análise bem séria e bem aprofundada. Tipo, não pula, não gasta bastante tempo mesmo na sua análise, porque às vezes você pode descobrir uma coisa que pode ser a chave para, tipo, mudar o seu modelo completamente e aumentar a sua coragem, assim, sabe, 20%, que é uma coisa que você não tinha visto antes, entendeu? Então, eu acho que essa era a nossa aula. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas o propósito é meio que esse, fazer um momento de código mais relaxado aqui, a gente conversando e trocando uma ideia sobre o que a gente pode fazer para fazer uma boa análise. Então, até o próximo vídeo da série. Fiquem atentos aí que eu vou estar gravando tudo. E daqui a alguns vídeos a gente já vai conseguir fazer um modelo bem legal para vocês. Valeu!